O tema hoje é: ative sua fé para viver uma vida extraordinária. Qual que é o tema? Ative sua fé para viver uma vida extraordinária. Hoje não tem PowerPoint, tá? Ative sua fé para viver uma vida extraordinária. A grande verdade, meus irmãos, é que Deus, Ele tem uma vida extraordinária para todos nós. O que é ter uma vida extraordinária? É uma vida além da média. É uma vida além do comum. É uma vida que você vive na dimensão dos céus e não da terra. É uma vida guiada na dimensão do sobrenatural. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é uma força maior, é um poder maior do que qualquer coisa natural. É algo que está além do seu potencial. É algo que você não consegue explicar. Quem está me entendendo diz amém. Quando eu digo que eu cheguei lá na gueto e assim, coisas de 10 minutos que eu cheguei, a moça chega com 2 crachás que custaram algumas centenas de dólares, que alguém passou lá mais cedo e pagou para 2 pessoas, não foi para uma, não foi para 3. É algo que você não consegue explicar. Você tem que pegar o crachá e entrar e desfrutar. O sobrenatural é isso, é coisa que você não consegue explicar, você vive somente. Quando você vive, você trabalha, se mata para ter um salário, para pagar um carro, para comprar uma roupa, pagar um sofá, pagar a prestação da casa. É algo que você explica. Você diz: eu trabalhei, eu suei, eu me esforcei, eu me matei, perdi a saúde, não vi os meus filhos crescerem, não tive tempo para minha esposa, não busquei a Deus, não tive tempo de orar. Você explica: foi na força do meu braço. Agora, quando a coisa acontece, você diz assim: pastor, me explica isso aqui. Você diz: não tem como explicar, aconteceu. É o sobrenatural. Quando você diz assim: eu fiz isso e isso, ele diz: mas a conta não bate, não faz sentido, não faz sentido. Você diz: então é sobrenatural. Deus vai abrindo o mar e eu vou passando, Ele vai abrindo a porta e a gente vai passando, não se explica. É mais ou menos o povo quando saiu do Egito, estão na frente do Mar Vermelho, e do outro atrás vem Faraó. Ele está arrependido, ele está revoltado, porque perdeu o seu primogênito. Ele está revoltado porque está perdendo os escravos. E ele vem com a sua ira, com o seu furor para matar. Eles olham para frente e vê um mar, olham para trás e vê um exército. Não tem para onde ir. Eles clamam a Deus. Deus diz: agora não é hora de clamar, Moisés, é hora de levantar essa vara que está na tua mão. Meu irmão, isso não se explica até hoje. A ciência não explica, mas o povo de Deus viveu. E tem um detalhe: nós vivemos isso até hoje. Nós estamos aqui, é resposta do sobrenatural. Nós não sabemos, muitos aqui não sabem como chegaram aqui, muitos aqui não sabem como seu casamento ainda está de pé, muitos não sabem dizer como se libertaram das drogas, ou da prostituição, ou da pornografia, muitos não sabem dizer como conquistaram a casa própria, como mantém aquele carro, como mantém a sua família. E você diz: pastor, eu vou fazendo, eu vou dizimando, eu vou acreditando, eu vou ofertando, e Deus vai fazendo, o milagre vai acontecendo. Eu sei que eu estou de pé. Mais um ano eu venci, mais um mês nós vencemos. Estamos no dia 2 de outubro de 2022, estamos de pé. Isso é o sobrenatural de Deus. Nós precisamos entender isso. Então, para nós vivermos essa vida extraordinária, a gente precisa ativar a nossa fé. Efésios 6,16 diz assim: além disso, usem o escudo a fé é um escudo. Satanás vem para te destruir. Preste atenção, quantas palavras negativas você já ouviu esse ano a seu respeito? Quantos pensamentos malignos Satanás já soprou na tua mente esse ano? Sabe o que tem nos segurado e mantido de pé? A nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Então o autor, Paulo vai escrever à igreja de Éfeso assim: além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas Se você não ativar sua fé, você não vai resistir à pressão. Se você não ativar a sua fé, você vai sucumbir mais cedo ou mais tarde. Se você não ativar a sua fé, se você ficar só de culto de domingo, se você ficar só em se criar água no tornozelo, se você ficar lendo Bíblia só na hora da pregação, se você orar só na hora do almoço, se você orar só na hora da janta ou na hora que vai dormir, se você orar quando pedem somente para você orar, se você jejuar somente quando a igreja desenvolve um jejum coletivo, você não vai aguentar. Você não vai aguentar, você precisa ativar a sua fé. E como ativa a fé? Oração. Como ativa a fé? Jejum. Como ativa a fé? Leitura da palavra. Como ativa a fé? Comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Me pergunte para alguém que diz que está triste, que está pensando em abandonar a fé, que não concorda com o que é pregado, que está pensando em desistir. Pergunte, faça uma pergunta: você tem orado? Você tem lido Bíblia? Você tem jejuado? E a resposta vai ser não. A resposta vai ser não. Porque a gente só ativa a fé quando nós estamos conectados ao corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso. E Deus tem essa vida extraordinária para todos nós. Evangelho de João, capítulo 10, a parte B do versículo. O Senhor Jesus Cristo disse, quem disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas versões diz abundantemente, ou abundante. Quem tem essa versão aí? Abundante aí, abundante. A vida que Deus tem para mim e para você é uma vida abundante. É uma vida triunfante. Sabe, irmãos, o que mais a gente vê as pessoas hoje são altos e baixos. Uma hora está cuspindo fogo, outra hora está pensando em desistir. Uma hora está querendo saquear o inferno, outra hora está quase dentro do inferno. Uma hora está expulsando o demônio, outra hora está fugindo do demônio. Uma hora está fiel a Deus, outra hora está infiel. Uma hora diz: pastor, pode contar comigo, outra hora a gente tem que ir atrás. Você já imaginou se somente essa quantidade? Já tivemos o primeiro culto hoje às 10. Mas você já imaginou se somente esse povo que está aqui arregaçasse as mangas, falasse: pastor, essa semana vamos ganhar pelo menos uma vida para Jesus. E tem um detalhe: eu não vou dar cria e jogar nos teus braços para o senhor cuidar, não. Eu vou cuidar. Eu vou levar para a célula. Eu vou levar as águas batismais. Tudo que o Senhor já me ensinou até hoje, eu vou derramar sobre a vida dessa pessoa. Tudo que eu entendo de Bíblia até hoje, eu vou derramar. Você já imaginou se isso acontecesse? Essa vida que Deus tem para todos nós. A arte de pregar, a arte de cuidar de pessoas, não é só de meia dúzia. Deus não tem filhos prediletos. Olha o que Deus disse. Você sabe que o pai do filho pródigo representa o próprio Deus. Olha o que o filho mais velho disse: puxa, eu estou aqui dentro da sua casa todo esse tempo, nunca saí, nunca gastei seu dinheiro, e você nunca separou um cabrito gordo, um novilho gordo para mim comemorar com os meus amigos, festejar com os meus amigos. Olha o que o pai disse: filho, tudo que tem aqui é seu. Tudo que tem aqui é seu. Agora o teu irmão estava perdido e foi achado. Em vez de você ficar aí na porta de bico, você tem que vir abraçar ele, velho. Você tem que abraçar, você tem que ajudar a cuidar do seu irmão. São os empregados que estão cuidando dele. São os empregados que estão trocando a roupa dele. Irmão, sabe, muitos de nós estamos lá na porta espiritual de bico. Minha vida não muda. Só ele, só ela. Calma. Deus não tem filhos prediletos. O banquete é para todos. Arregaça a manga, irmão. Vai para a célula, querido. Vem no culto de quinta. Deixa de ser preguiçoso. Vai ler Bíblia.
Ora, meu irmão, aprenda a orar. Leia a Bíblia. Deus tem vida extraordinária para você. Deus tem vida abundante para você. João 14, versículo 12 diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quem disse? Jesus. Olha o que Jesus disse: que você vai fazer as mesmas obras que Ele fez. E tem um detalhe: você vai fazer obras ainda maiores. Eu te pergunto, Jesus é mentiroso? E por que você não está fazendo? Jesus é mentiroso? Não. E por que você não está fazendo? Por que você não lidera uma célula ainda? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A Bíblia para você é uma história da carochinha? Isso aqui é uma fada? Ou é uma verdade? Isso aqui é uma fada? Ou é uma verdade para você? Se é uma verdade, meu irmão, minha irmã, por que você não está vivendo essa verdade? Você crê na palavra de Deus? Crê de verdade? Por isso que eu coloquei: ative a sua fé. Porque você pode dizer que crê, mas você não tem ativado a sua fé. Porque se você ativar a fé, você vai ver os frutos. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos avançar. Deixa eu falar uma coisa, querido, ou querida, você é casa de Deus. Você é o quê? Casa de Deus. Você é morada de Deus. Deus habita dentro de você. Deus habita dentro de você. Só que você precisa ativar. Não é algo automático. Ah, eu vou na igreja, Deus vai me usar. Não, você tem que ativar essa fé. Por isso que Paulo disse para a igreja de Éfeso: ei, use o escudo da fé. Se você não tiver fé, você vai fraquejar, você vai ficar olhando para homem, você vai parar, você vai ser infrutífero, você vai ser mais um no meio da multidão. Você vai ser mais um. Primeira coisa, você foi destinado para uma vida extraordinária. Diga: eu fui destinado para uma vida extraordinária. Você foi destinado para quê? Uma vida extraordinária, querido. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Deus nos predestinou, Deus nos chamou para coisas grandes. Deus nos chamou para coisas grandes. Você tem que viver acima da média. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Eu já vi muitos crentes fazerem vista grossa para esse texto. Ah, eu não concordo. Imagina se todo mundo for cauda. Todo mundo é para ser cauda, é para ser cabeça, sim. É para todo mundo ser cabeça, sim. O problema que alguns dizem assim: ah, mas imagina se todo mundo for empresário. E quem disse que para ser cabeça precisa ser empresário? Você pode ser uma faxineira cabeça, ser uma faxineira de excelência. Você pode ser um porteiro extraordinário. Você pode ser um empregado fantástico, fora do comum, acima da média. Você nasceu para viver uma vida extraordinária. O problema é que a gente fica se comparando com o outro. Ah, mas ele tem um carro que eu não tenho. Ah, mas ele tem uma empresa, eu não sou empresário. Ah, mas ele tem essa profissão e eu não tenho. Para de se comparar e viva o extraordinário que Deus tem para você. Aleluia. Deuteronômio 28:13. Olha o que o Senhor disse: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações. O Senhor fará de vocês
a cabeça das nações. Deus quer fazer de você o cabeça na sua casa, na sua empresa, por onde você passar. E não cauda, e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos ativar a fé. Obedecer os mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Porque tem gente que segue, mas não segue cuidadosamente. Qualquer coisinha está tirando ela do foco. Qualquer chateação está paralisando ela. Qualquer coisa já abala ela. Não. Você tem que viver cuidadosamente. Cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca. Porque às vezes a gente até usa aquele dito popular, que a vida é uma grande roda gigante. Horas você está em cima e horas você está. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que sempre nós vamos estar por cima, se obedecermos cuidadosamente os mandamentos do Senhor. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você já nasceu de novo, você precisa ser um marido extraordinário. Se você já nasceu de novo, você precisa ser um pai extraordinário, um empregado extraordinário, um empresário extraordinário, um médico extraordinário, um dentista extraordinário, uma esposa extraordinária, um amigo extraordinário, um servo extraordinário. Tudo que você for fazer tem que ser de maneira extraordinária. Você tem que estar acima, você tem que ser cabeça e não cauda. Quem está me entendendo diz amém. Segunda coisa, não sei se você sabe, mas Deus espera o melhor de você. Deus nunca espera o pior de você. Eu acho lindo quando o Senhor Deus, Ele vai estar com Adão, depois que Adão pecou. Deus é onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Você acha que quando Adão pecou, Deus não sabia? Sabia. Só que Deus não espera o pecado da gente. Deus nunca espera a desobediência da gente. Deus sempre espera o quê? A obediência. Deus sempre espera o melhor. E olha o que Deus diz: Adão, onde você está? Sabe por que Deus não perguntou o que ele fez? Porque Deus já sabia o que ele tinha feito. Deus já sabia. E mesmo Deus sabendo, Deus não desiste de ir ao jardim. Mesmo Deus sabendo, Deus não desistiu de Adão. Mesmo Deus sabendo, Deus não quis nem saber o que ele fez. Deus perguntou onde ele estava. Sabe o que eu aprendo com isso? Talvez Satanás está soprando no teu ouvido: você é um porcaria mesmo. Você não ganhou ninguém para Jesus. Você não evangelizou ninguém. Você votou errado, você faz muita coisa errada, você não tem jeito. Mentira do diabo, você tem jeito sim. Porque Deus não está preocupado com o que você fez, Ele está preocupado onde você está agora. Porque a partir do momento de onde você está, Ele pode transformar você em uma vida extraordinária. Aleluia, aleluia. Não se preocupe. Isso não quer dizer que você vai viver na vida pecaminosa, não. Ele quer saber onde você está, porque Ele quer tirar você daqui e colocar aqui em lugares altos, lugares celestiais, para você viver o melhor de Deus nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja o exemplo de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 18 ao 20. Antes de ler o texto, Daniel é um jovem judeu, levado como escravo para a Babilônia. A Babilônia, para você ter uma ideia, nessa época que Daniel é levado como escravo, ele e mais seus amigos, a Babilônia tinha a melhor educação do mundo na época. Não sei se você sabe, mas a educação do Brasil é uma pena, mas nós podemos mudar isso e vamos mudar. Ela está na posição de número 60. Nós estamos atrás de muitos países menores e mais pobres do que a gente. Acredita nisso?
Agora preste atenção. Daniel, ele é de um país pequeno. O povo judeu era um povo pequeno. A Babilônia tinha a melhor educação da época. Ele é levado como escravo. Chega lá na Babilônia, ele vai passar por uma profunda sabatina com o próprio rei. E o rei, quando manda buscar escravo, ele traga homens sábios, pegue o melhor desse povo. Daniel capítulo 1, versículo 18 a 20. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram o quê? Eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Coloca a mão sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Declara: eu serei como Daniel. Eu serei bom em todos os assuntos de conhecimento. Eu serei sábio 10 vezes mais do que todas as pessoas que não servem a Deus. Você vai ser um marido melhor 10 vezes mais do que alguém lá na sua empresa ou na sua família que não serve a Deus. Você vai ser uma esposa 10 vezes melhor do que qualquer esposa que não serve a Deus. Você vai ser o melhor aluno da sua faculdade, da sua escola, do seu curso técnico 10 vezes mais, em nome de Jesus. Você tem que se destacar naquela empresa 10 vezes mais. 10 vezes mais. É isso que Deus tem para nós. Daniel não é estrelinha de Deus. Daniel não é filho querido de Deus. Ele simplesmente ativou a fé. Ele ativou o potencial que Deus colocou dentro dele. Agora preste atenção. Daniel viveu antes de Paulo. Daniel viveu antes de João Batista. Olha o que o próprio Jesus falou a respeito de João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 11. Preste atenção nisso aqui. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João. Quem foi nascido de mulher aí? Quem foi nascido de mulher? De cachorro que não foi, né, irmão? E de homem muito menos, né, carioca? Todos aqui. Jesus está dizendo, preste atenção, digo-lhes a verdade. Jesus disse: entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, olha aqui, todavia, o menor no reino dos céus. Quem faz parte do reino dos céus? Segura essa. O menor no reino dos céus é maior. Quem faz parte do reino dos céus? Eu faço. Então nós precisamos entender isso. Se você faz parte do reino de Deus, a Bíblia diz que você agora já é maior do que João Batista. Por que, pastor? Agora eu sou maior. João era maior e os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João. Mas agora Jesus disse que nós somos maior porque agora você tem o próprio Deus dentro de você. Consegue entender isso? Você agora é morada de Deus. Terceiro e penúltimo, uma vida extraordinária não é automático. Diga comigo, uma vida extraordinária não é automática. Não é tipo, eu vim à igreja agora, o poder de Deus começa a fluir na minha vida. Não. Você tem que ativar isso através da fé, meu irmão. Você tem que ativar, você tem que se esforçar. Você tem que ativar essa fé, você tem que buscar, você tem que querer. O primeiro passo para ativar a fé é querer. O primeiro passo para uma vida extraordinária é ativar a fé. Você precisa ativar, você precisa ser ousado. Deus já preparou todo o cenário para você. A mesa está posta.
Ele já pagou o preço. Lá em uma das nossas reuniões, alguém disse, eu dei uma palavra, alguém disse, pastor, mas no reino de Deus não é ter, é ser. Eu falei, mas Ele já conquistou, nós precisamos tomar posse. O problema é que Jesus já depositou na nossa conta, mas a gente não saca. Isaac, você tem uma vida extraordinária. Graça, você tem uma vida extraordinária. Lúcia, você tem uma vida extraordinária. Mas a gente não saca, a gente fica igual o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, lá na porta. Espírito de autocomiseração, só se sentindo vítima de todo mundo. O mundo inteiro conspira contra ele. O mundo não conspira contra você não, meu irmão. O mundo está esperando você ativar a sua fé. O mundo está esperando você ser ousado. O mundo está esperando você usar o potencial que Deus já colocou dentro de você. A graça de Deus não é somente para perdoar as pessoas, é também para ir além das habilidades naturais. A gente usa a graça, a gente usa o amor só para questão de salvação também, glória a Deus por isso, e é para isso, mas também para nós irmos além das nossas habilidades naturais. Você precisa ativar a fé em Deus. Sabe o que Deus está dizendo para Paulo? Paulo, minha graça é tudo que você precisa, porque meu poder trabalha melhor em sua inabilidade humana. Você está esperando buscar a habilidade humana primeiro. Não, pastor, quando eu terminar a faculdade. Não, pastor, quando eu tiver mais tempo de igreja. Não, pastor, quando eu tiver um emprego melhor. Não, Deus está esperando você usar a graça que está dentro de você. A graça é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Ele habita dentro de você. No dia que você ativar isso através da fé, essa graça vai fluir e você viverá uma vida extraordinária. Olha o que diz 2 de Pedro, capítulo 13, versículo 8. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. O que você necessita? Preste atenção que a Bíblia diz para todas as coisas. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos. Não tem exceção. Você precisa de um casamento extraordinário, Ele já te deu. Você precisa de uma vida espiritual aquecida, um coração aquecido, Ele já te deu. Você precisa de fogo dos céus, Ele já derramou sobre você. Você precisa melhorar nas suas finanças, Ele já liberou isso para você. Vai para cima. Vai para cima. O que você precisa? Todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, para você viver e para você ajudar outras pessoas, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, comunhão, e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, você não pode estacionar. A vida do cristão é isso aqui, ó. É crescer, subir, até chegar ao grande dia, que nos tornaremos varões perfeitos. O que Deus espera da gente, Júlio? Crescimento. Deus não espera que você termine esse culto do mesmo jeito que você chegou. Deus não espera que você chegue no final da próxima semana do mesmo jeito que você está começando hoje. Deus não espera que no final do ano você conte a mesma lorota que contou no final do ano passado. Esse ano vai ser diferente. Eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou me envolver. Esse ano eu vou fazer uma economia. Esse ano eu vou arrumar minha casa. Esse ano eu vou ser fiel. Esse ano eu vou tirar minhas férias. E termina o ano e você não fez nada. Não. Deus não espera isso. Deus espera que você cresça em todas as áreas da sua vida. Ele diz, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam o quê? Inoperante
improdutivos. Deus não espera a improdutividade da gente. Deus não espera que você seja um crente inoperante. O que é um crente inoperante, pastor? É aquele que só vem receber, é o sanguessuga. Me dá, me dá, me dá, me dá, só sabe dizer me dá. Ele nunca tem nada para dar, meu irmão. Deus já está esperando da gente uma vida extraordinária. Você tem que ter prazer em dar. Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tem gente que não acredita no dízimo, tem gente que não pratica as primícias, que não pratica a oferta, e a vida não sai do lugar. Eu faço um desafio com você. Por 6 meses, prometa a Deus e seja fiel. Por 6 meses, em primeiro lugar, por 6 meses, em primeiro lugar, antes de pagar qualquer conta sua, tire o dízimo, a oferta e a primícia do mês. Me diga no final de 6 meses se a sua vida não mudou. Mas me prove que você fez isso. Se você me provar que você fez isso e nada mudou na sua vida, eu devolvo o dobro do que você dizimou e ofertou nesses 6 meses. Deus é fiel. Deus é fiel. Então Deus espera que você seja produtivo. Quarto e último, esse poder, meus irmãos e irmãs, precisa ser ativado. Esse poder precisa o quê? Ser ativado. Ele está dentro de você. Fala para o seu irmão aí: esse poder de Deus está dentro de você. Se você tem liberdade, dá um toque assim, diga: ó, ativa ele aí, velho. Ativa aí. Ativa. Sabe, irmãos, olhando daqui de cima, eu vejo muitos irmãos que já ativaram esse poder. Por isso que estão aqui, mas pararam no meio do caminho. Chegaram ativando o poder, a fé, mas pararam no meio do caminho. Estacionaram. E na vida cristã, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: você nunca estaciona. Escreva isso. Na vida cristã, nunca se estaciona. Ou você está subindo, ou está descendo. Na vida cristã, ou você sobe, ou você desce. Ative esse poder. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, de acordo com o seu, que atua em, mas você precisa ativar. O poder já está em você. Sabe o nosso problema? E já estou caminhando para o final de verdade. É que a gente fica olhando para as nossas limitações. Eu nasci em Uruçuca, filhos de pais separados, tive que trabalhar cedo, vim para São Paulo cedo, ralei, fica olhando. Você tem que parar de olhar para você e olhar para o poder de Deus que está em você, e Deus quer que você ative esse poder. Consegue entender isso? Por isso a oração é tão importante. A oração é pedir, falar com Deus, exercer essa fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso. O poder, a fé, leva você a ter acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Preste atenção na palavra acesso. Fale comigo: acesso. Preste atenção nessa história rápida. Imagine um homem que mora em uma fazenda, que não tem água encanada, ele vive de água do poço. Ele vive de água do poço. Mas um dia esse poço seca. Não sei se você já viveu isso. Eu já vivi isso na Bahia. Época de verão, né? Faltava água na torneira, a gente tinha que buscar a água. Lá chama de caixa d'água, na cisterna, melhor, na cisterna. Aí a gente enchia a lata, essas latas de tinta, galão de 18 litros, né? Enchia a lata, colocava na cabeça. Agora você vai entender porque a cabeça é assim. E às vezes, olha, era uma na cabeça, um aqui e um balde aqui, para cozinhar, para tomar banho. Seca, o poço seca. Agora o homem, preste atenção, o poço secou,
E ele fica se lamentando porque o poço está seco. Só que alguém diz assim: você não sabia? Mês passado colocaram uma caixa de água lá em cima e está lotada de água. É só você pegar da água. Você não precisa ficar sem água. Se é verdade, ele fica alegre. E ele já se prepara para fazer um sacrifício enorme. Uma lata na cabeça e 2 baldes em cada mão. E ele diz: eu vou ter água. Sacrifício, eu vou subir, vou encher, vou descer. Quantas vezes a lata caía e a gente tinha que voltar tudo de novo? Quantas vezes a lata já estava furada e a gente levanta a lata e molhando? E se a gente chegasse sem água em casa? Quantas vezes? Mas ele está disposto a fazer esse sacrifício porque ele precisa da água. A água é vida. Aí alguém diz assim: não, mas espera aí, você não precisa subir lá na caixa d'água. Uma empresa canalizou essa água. Está passando um cano aqui na frente da sua casa. Você só precisa de uma coisa: fazer o acesso desse cano para dentro da sua. Você vai abrir a torneira e você vai ter água na sua pia, no seu chuveiro, no seu banheiro. Irmãos, a fé é isso que nos dá acesso a essa caixa da graça. Ative a sua fé. Tem gente fazendo um monte de sacrifício. Tem gente trabalhando de domingo. Meu irmão, o trabalho é uma bênção, mas o domingo, o descanso também é uma bênção. Tem gente trabalhando, se matando. Tem gente fazendo, mulher fazendo sacrifício para agradar o marido. Aplica os princípios bíblicos no seu casamento. Vem aprender no Casados para Sempre. Vai para a célula, pede ajuda a alguém, dobra o joelho, ora, se humilha. Se humilha. Preste atenção, você tem acesso a essa graça. Olha, acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Lembra dos discípulos? Na primeira multiplicação de pães, o povo quis fazer de Jesus rei. Jesus decidiu ir orar e mandou os discípulos atravessarem o mar para o outro lado. Eles começam a remar, e a Bíblia diz que eles remam, e vem uma tempestade e eles não saem do lugar. De repente, chega Jesus andando por cima das águas. E Pedro diz: Senhor, se és tu, manda aí. Vem. Ele andou. Mas só Pedro olhou para as circunstâncias. Pedro olhou para a sua condição financeira. Pedro olhou para a realidade da sua família, a realidade econômica, e afundou. Porque o segredo da nossa vitória não está nas circunstâncias. O segredo da nossa vitória está na graça. A graça é uma pessoa, é Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava por sobre as águas. Ele parou de olhar, ele afundou. Só que os demais que estavam dentro do barco falaram: Jesus, entra no barco. E quando Jesus entrou, logo eles chegaram do outro lado. Por quê? Logo eles chegaram do outro lado. Porque eles convidaram a graça para dentro do barco deles. Nós estamos precisando convidar Jesus para a nossa vida. Ativar a fé. Convida essa graça. Você tem acesso por meio da fé. Ative a sua fé. Ative a sua fé. Deus deseja que todos nós, todos os homens sejam salvos. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Se coloque de pé. Já vamos encerrar. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Qual promessa que ele não vai demorar? De buscar a sua igreja. Ele prometeu. Ele disse: eu vou preparar uma morada e eu vou voltar para buscar a minha igreja. Não sei se você sabe, mas Jesus vai voltar para buscar. Você é a igreja? Está preparado para subir? Ele disse que vai buscar. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha, o desejo de Deus é que Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Deus quer que a sua mãe seja salva. Deus quer que o seu pai seja salvo. Deus quer que o seu tio, os seus amigos, os seus filhos sejam salvos. Mas Ele está esperando você ativar essa fé para evangelizar essas pessoas.
Você já tem acesso, mas ativa a fé para você alcançar o coração dessas pessoas. Ele está esperando. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. É uma questão de eternidade, gente. Deus não quer que nenhum homem pereça. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Sabe o que Jesus disse? Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos, olha que pena, são muitos os que entram por ela. São muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram. Quem disse isso? Jesus. E eu quero terminar dizendo: salvação é para todo mundo. A salvação, ela é provida para todo mundo. A salvação, ela é para todo mundo, mas só alcança quem crê. Ela é para todo mundo, mas só alcança quem crê. Você sabe que o fato de estarmos na igreja não quer dizer que nós já somos salvos. Se você não ativar a sua fé, você não vai alcançar a salvação. Vida extraordinária é disponível para todos os cristãos. Mas quem vai viver essa vida extraordinária? Aqueles que crê. Você tem que crer. Sabe que a Bíblia vai funcionar na sua vida? Em que área vai funcionar na sua vida? Na área que você crê. E eu quero terminar dizendo o seguinte: sugiro que você anote, não vai aparecer no telão. Você não pode ter nada do céu. Você não pode ter nada do céu, até mesmo a salvação, se você não estiver fé. Eu vou repetir. Você não pode ter nada dos céus, até mesmo a salvação, se você não tiver fé. A salvação é pela fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo é possível ao que crê. Mais uma vez eu quero te lembrar a saída do povo do Egito. Preste atenção. Tudo que o povo queria era ser liberto da escravidão. Tudo que o povo queria. Sabe como Deus disse para Moisés? Moisés, eu ouvi o clamor. Você sabe o que é clamor, irmão? Clamor não é dizer: Deus, abençoe esse almoço, te agradeço pela família, muito obrigado, amém. Não. Salvação é clamar, é esmurrar. É clamar e esmurrar. É você ficar rouco. É você ser incansável. Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Vai lá tirar eles do Egito. Deus foi lá, Moisés foi lá, tirou o povo do Egito. E Deus disse: você vai levar eles para Canaã. Canaã é uma terra que emana leite e mel. Só que antes de Canaã tem um deserto. Antes de Canaã tem que enfrentar Faraó. Antes de sair de Canaã, antes de entrar em Canaã, para sair do Egito tem que enfrentar quem? Faraó. Faraó significa resistência. Faraó significa palavras negativas sobre nós. O que Faraó desprezou o povo de Deus não foi brincadeira. Que isso, vocês vão adorar a Deus que nada? Adora aqui mesmo. Tá bom, vai. Leva as mulheres, mas deixa aqui as crianças. Não, leva as mulheres, as crianças, mas deixa aqui os seus bois, deixa aqui a riqueza, deixa aqui as ovelhas, deixa o ouro aqui, deixa tudo aqui. Irmão, nós estamos numa guerra. Nós estamos em uma guerra. Satanás vai lutar para você não conquistar, querido.
Só que entenda, você tem que enfrentar Faraó. E depois que sair da presença de Faraó, tem um deserto. Depois do deserto ainda tem o Mar Vermelho. Tem que passar pelo mar para chegar em Canaã. Você pensa que é de mão beijada, é automático? Chegou na igreja, levantou as mãos para os céus, disse que tem Deus e agora tudo mudou? Não, meu. É o começo de um novo processo. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus, essa graça também está com você. Você sabe o que é a graça de Deus? Jesus Cristo. Sabe onde Ele habita? Dentro de você. Aleluia. Se essa graça funcionou na vida de Paulo, vai funcionar na sua vida também. Se essa graça tem funcionado na minha vida, vai funcionar na sua vida também. Irmãos, o mundo tem maldade, tem bala perdida, tem enfermidade, tem doenças, tem pandemia, mas você precisa ativar a sua fé. Você sabia que tudo que Abraão conquistou, a Bíblia diz que ele conquistou pela fé. Agora, ele declarava a fé. A sua fé precisa ser pública. Diga, a minha fé precisa ser pública. O que é ser uma fé pública? Eu declaro. Quando eu declaro, outros ouvem. Quando outros ouvem, eu sou desafiado a correr atrás, a ativar essa fé, para que aquilo que eu declarei aconteça. Precisa ativar. E antes de nós orarmos, se você quiser anotar, por favor, para ativar a sua fé, faça 3 coisas. Viva dependente da graça capacitadora. Viva dependente da graça capacitadora. É a graça que nos capacita. Se você ativar essa graça através da fé, vai acontecer coisas na sua vida que você não vai saber explicar, mas todo mundo vai ver, e o nome de Deus vai ser glorificado.